teremos uma enxurrada de novos concursos para universidades federais e institutos federais, concursos de nível médio, concursos de nível superior. E o que falta para esses novos concursos acontecerem, Guidion? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta. Para quem não me conhece ainda, sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no penúltimo concurso da UFR-RJ. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos falar hoje do que foi há 5 meses atrás já, tópico desse vídeo aqui, ó. Governo surpreende, chuva de concursos para universidades e institutos federais em 2026, novos TAI, entenda tudo. Foram criados, fruto da última greve, né, os cargos de técnico em educação e analista em educação. A Lei 15.141 incluiu no plano de carreira dos técnicos administrativos em educação federal esses dois novos cargos. Inclusive, o governo federal distribuiu cargos nível D, nível E, para vários institutos federais já, também parte, né, daquele programa de ampliação dos institutos federais. São milhares de vagas, né, já foi tema do canal aqui também. Mas o que falta para esses concursos saírem de fato? No corpo da lei a gente vê a criação, mas o que é mais importante, ó, é que a gente vê aqui que isso é o parágrafo 1º, temos aqui o artigo 7b, técnico em educação, analista em educação, parágrafo 1º, ficam criados e a quantidade de vagas, né? E aqui embaixo o parágrafo 2º, que fala o concurso para ingresso nos cargos a que se refere o parágrafo 1º ocorrerá após sua regulamentação, ou seja, esses cargos precisam ser regulamentados ainda. A gente enxerga aqui o cargo, enxerga a escolaridade exigida, mas a gente não sabe que habilitação específica é essa, por exemplo, para quais cargos a gente precisará de uma habilitação específica. E já adianto, é muito provável que para o cargo de assistente em administração atual, de nível médio, não precisemos de uma habilitação específica. Mas para o cargo de técnico de enfermagem, por exemplo, e do técnico em refrigeração, qual será o novo nome desse cargo, né? Será técnico em educação, área saúde, por exemplo, e vai pedir no seu requisito um curso técnico específico, o registro no conselho, se for o caso, e é justamente isso que está sendo discutido no momento lá em Brasília. A gente está falando especificamente da racionalização dos cargos. E aqui temos um ofício cobrando, inclusive, a racionalização, porque o termo do acordo de greve de 2024, né, que encerrou a greve, já falava disso. Ó. A gente tinha aqui o governo prometendo na cláusula 6ª, será promovida a racionalização de cargos suspensos, vagos e a vagar. Cargo amplo, ou seja, você pega um monte de especialidades e você coloca num cargo mais abrangente, até para você reduzir desvio de função, para o governo ter mais possibilidade de pegar um servidor que está fazendo determinada função e dentro mesmo daquela área que ele atua, ele possa ser remanejado para fazer outra coisa. A intenção do governo é essa e ele prometeu que faria isso na greve. Mas aqui eu vou chamar a atenção para um outro detalhe. A gente tem aqui no acordo a reestruturação remuneratória atrelado a uma data, ó, janeiro de 2025 e a segunda parte em abril de 2026. Isso aconteceu em janeiro de 2025 e abril de 2026. A gente tem até o RSC aqui, ó, atrelado ao mês de abril de 2026. A lei que institui o RSC saiu bem no fim do prazo, ó, 30 de março de 2026, ou seja, quando entrou o mês de abril a gente já tinha a figura do RSC TAI existindo, apesar dele ainda não ter sido regulamentado, e isso é uma guerra, inclusive, que está sendo lutada dentro da própria greve. Esse texto não foi amarrado a uma data. Eu vejo isso como um problema, porque o governo se comprometeu a discutir e vai promover em algum momento, mas não fechou data, então ele pode ficar enrolando, né? E é o que o governo está fazendo. Para que você tenha uma ideia melhor do que é essa racionalização que está sendo proposta e o que muda de fato na vida de quem vai prestar um concurso para entrar numa universidade federal, no Instituto Federal e trabalhar lá, esse documento aqui do sindicato da UFRJ explica muito bem isso, dá para a gente visualizar essa questão. Foram criados depois da greve os cargos de técnico e analista em educação, nível D e nível E. Esses cargos pedem essa escolaridade e têm esses outros requisitos definidos em regulamento. Já existem na carreira os cargos que eu vou te mostrar aqui, ó, zootecnista, tradutor, intérprete, terapeuta, todos os outros aqui eu vou rolar a tela porque são muitos, ó, tecnólogo, técnico desportivo, sanitarista, roteirista, regente, redator, odontólogo, oceanólogo, museólogo, e olha quantos cargos nós temos nessa carreira, são muitos cargos, tá vendo? Nível E, nível D, nível C, nível B, nível A, muitos cargos. Muitos desses cargos já não
existem mais, né? A função não existe. Por exemplo, a gente tem datilógrafo de textos gráficos e com a evolução tecnológica várias outras coisas foram caindo em desuso ou se aglutinando, né? Ou a pessoa passou a exercer outra função. A realidade é que o plano de carreira do STAI foi estruturado em 2005 com 322 cargos, dos quais atualmente somente 228 estão vigentes, existem, tem pessoas trabalhando, né, concurso rolando. E esse aqui é um retrato, esse documento a gente vê que é de setembro de 2024, é um retrato do pós-greve. Então aqui já começou a azedar o negócio, porque quando o governo foi criar as coisas ali no pós-greve, né, para cumprir o acordo de greve, ele não concordou com o nível C, por exemplo, ele trouxe só cargos de técnico e analista em educação, não trouxe o cargo de auxiliar em educação, por exemplo, para contemplar essa galera. E dentro desse contexto, a proposta era a divisão por áreas, ó, área de artes, área de ciências humanas e sociais, área de ciências agrárias. E nesse sentido, o que aconteceria na prática seria isso aqui, ó. A racionalização das atividades do setor, a flexibilização na gestão e as mudanças no mundo do trabalho justificam a aglutinação desse cargo com o de assistente em administração, o que já acontece na prática, englobando todas as atribuições e o conhecimento compatível com as novas tecnologias. A escolaridade necessária é o ensino médio para ambos os cargos. Sendo assim, o mais lógico é inseri-lo no cargo técnico em educacional, área de infraestrutura, especialidade assistente em administração. Provavelmente será o futuro dos concursos para a área administrativa. Diversos cargos que existiam no passado e fazem hoje basicamente a mesma atividade dentro da universidade, que é uma atividade abrangente dentro da área administrativa, todos esses cargos terão servidores admitidos a partir de agora no cargo de técnico educacional, área infraestrutura, especialidade assistente em administração. O mesmo ocorreria aqui com auxiliar de enfermagem, por exemplo, que seria o técnico educacional, área saúde, especialidade técnico em enfermagem, porque muitas funções foram sendo transformadas ao longo do tempo. Assistente de alunos, administrador de edifícios, por exemplo, seria técnico educacional, área infraestrutura, técnico em edificações. E aqui a gente está vendo cargos de nível C, onde se propõe que eles passem a ser de nível D. Então haveria uma mudança de remuneração e provavelmente esse é o gargalo que está emperrando essa discussão toda. Porque uma coisa é você pensar no servidor que está entrando e aí não tem problema você fazer essa alteração. Mas e o servidor que já está na carreira? E o servidor aposentado que tem paridade? Então o governo teria um aumento de custo fazendo isso daqui e aí a gente começa a entender a complexidade desse negócio. Aqui embaixo temos outros cargos, por outro lado, que não sofreriam mudança na remuneração. Caso do próprio assistente em administração. Com a mudança da nomenclatura de assistente em administração para técnico em educação, infraestrutura, área administrativa, provavelmente a gente teria concursos de nível médio, sem experiência para todos esses órgãos, sem complicação, sem mudança de remuneração, e os cargos que viessem a vagar no futuro dentro da área administrativa seriam transformados aos poucos nesse novo cargo até que a carreira fosse totalmente renovada. Então aqui tem uma lista de cargos onde não haveria alteração da remuneração. Vários cargos: técnico em metalurgia, prótese dentária, auxiliar de biblioteca, técnico em secretariado, desenhista, diagramador, técnico em agrimensura, enfim, a lista é enorme, né? E o gargalo final é o seguinte: a categoria se reuniu, fez uma proposta, mandou para o governo. Então olha só, 322 cargos, 228 vigentes. A proposta reduziu isso para 97 e o governo quer, no máximo, 20 especialidades, alegando aqui o excesso de fragmentação. O MGI questionou o relatório elaborado pela CNSC, desconsiderou aspectos fundamentais do trabalho técnico nas universidades e institutos federais. O governo pretende reduzir de 97, que foi proposto ali pela CNSC, para no máximo 20 especialidades, alegando o excesso de fragmentação. A proposta, além de tecnicamente inconsistente, contraria o princípio da racionalização com valorização, substituindo-o por um modelo de simplificação que ameaça a qualidade das atividades e abre espaço para a precarização. Esse artigo ali no site do Sintuf e data de outubro de 2025. Então a briga que está rolando é justamente essa. A categoria está pedindo um tipo de racionalização, um tipo de divisão da carreira para essas novas nomenclaturas absorverem bem ali, na medida do possível, as peculiaridades de cada área da universidade. E o governo, por outro lado, não está satisfeito ainda com a proposta feita pela CNSC e não tocou para frente a regulamentação por conta disso. Eu vou trazer um contexto aqui dessa live postada pelo Sindifes
no dia 1º de abril de 2026. E a partir desse ponto aqui, o assunto é justamente o que está segurando os concursos atuais. Eu quero seguir no decreto que a Tônia colocou sobre o decreto do GT Cargos dentro da CNSC. A proposta de decreto que nós formulamos, né, e que foi encaminhado para o MGI, e a Tônia falou, mas eu vou destacar novamente, que até agora não teve publicação e nenhum retorno oficial, porque retorno do que o MGI achou, a gente teve. Olha, e o retorno foi muito ruim, inclusive. Aquilo não, só que oficialmente isso não chegou nem na Comissão Nacional, nem na FASUBRA, nem no Sinasef, nem nas entidades sindicais, né? Então, enquanto esse decreto não é publicado, as vagas existem, porque a lei foi aprovada, mas não foi regulamentado e, portanto, não tem concurso, né? E isso é um problema, né? O CONIF, a Andif, está pressionando muito para que isso seja publicado, e até agora hoje nós tivemos uma reunião da Comissão Nacional, uma reunião extraordinária, e foi falado que não foi publicado e que eles não têm retorno do MGI ainda sobre essa normativa dos cargos, né? O governo coloca o empecilho do provimento derivado, de que cargo ocupado não pode ser transformado em outro cargo, que você pode, por exemplo, o que a gente ouve muito, podemos racionalizar os cargos de auxiliar e juntar com assistente, mas só os cargos vagos, os ocupados não. Então, à medida que for vagando, vem para o outro cargo fazendo a correlação salarial, que é isso que o governo fala, mas os cargos ocupados não podem fazer nada. E aí eu vou deixar para falar mais no final, uma alternativa que nós encontramos a isso, que no meu ver é a menos difícil, eu não vou nem dizer que é a mais fácil, é a menos difícil de se alcançar. Mas o que nós fizemos dentro do decreto para que a gente conseguisse porque assim, tem muitas perguntas assim, nesses cargos amplos, a gente vai poder depois colocar os microcargos dentro dos cargos amplos, vamos poder juntar? Nós vamos poder depois, se vaga um microcargo, eu vou poder jogar essa vaga para dentro dos cargos amplos? O que a gente fez dentro dessa normativa que não foi ainda publicada? A gente tentou, da melhor forma possível, colocar todas as especialidades que hoje nós temos de cargos de microcargos. Por isso que a gente queria em C e não passou, mas mesmo em D a gente tentou trabalhar com o fazer dos cargos que estão extintos para que a gente pudesse garantir depois, através de um concurso futuro, aquele fazer, já que nós somos contra a terceirização. Essa discussão, esse debate é um debate de muito tempo, que não é só da FASUBRA, é de todo o serviço público, né? E a gente não conseguiu vencer, infelizmente, a gente não conseguiu vencer nenhum governo de direita e nem nos governos do Lula, da Dilma, a gente não conseguiu avançar nessa questão da terceirização. Infelizmente, essa é uma pauta que a gente tem sido derrotado aí sistematicamente, né? Então, a gente está nessa expectativa e a nossa proposta é que a gente continue batendo que o decreto feito pela Comissão Nacional seja publicado e para que, inclusive, a gente possa fazer os concursos aí dentro das instituições federais. Então, você viu aí que são várias frentes de discussão dentro desse assunto racionalização de cargos, impacta aposentado, impacta quem está atuando na área atualmente, impacta a possibilidade de publicar novos editais, porque esses concursos que contemplam os cargos que foram criados, eles precisam dessa regulamentação para acontecer. Então, enquanto esse decreto não sai, não tem concurso. E desde 2024, o IFRJ, por exemplo, ele está adiando um edital por conta da necessidade de incluir essas novas vagas, né, que não foram regulamentadas ainda. Então, os impactos disso estão acontecendo, isso prejudica concurseiro, prejudica a administração pública, prestação do serviço, né? As universidades, institutos federais estão literalmente reféns dessa negociação para publicar novos editais contendo esses cargos que foram distribuídos, e provavelmente é nesse ponto que você me pergunta, beleza, Gwydion, mas quando isso será resolvido afinal? E eu vou ser muito sincero aqui com você, eu acredito que a greve atual só termina com a publicação do decreto do RSC e do decreto regulamentando esses novos cargos. A gente teve a primeira reunião recentemente com o governo para tratar da negociação sobre a greve atual. O governo ainda não tinha se posicionado, né? Fingiu que não estava acontecendo nada. E aí a pressão vai aumentando, os atos de mobilização vão pesando e o governo, no ano eleitoral principalmente, né, chamou a categoria para conversar. Mas a reunião terminou sem avanços concretos nas pautas de cumprimento total do acordo de greve de 2024, como você está vendo aqui. E em resumo, para a gente fechar o vídeo, a ideia é que depois da publicação do decreto do RSC, esse decreto dos cargos, né, com a racionalização, atualização, enfim, que vai possibilitar que os novos editais sejam publicados, deve se tornar a prioridade da greve. Então, a gente tem o RSC com o decreto encaminhado já, o informe é que o processo possui prioridade, se encontra na consultoria jurídica do MGI, aguardando o envio para a Casa Civil. Então, é para o decreto ser publicado já do RSC, já tem a lei, falta só o decreto. E na sequência, a prioridade da greve é o decreto dos cargos, que viabiliza esses concursos. Isso deve acontecer aí nas próximas semanas ou nos próximos meses. Para o segundo semestre de 2026, a gente já pode esperar editais contendo esses novos cargos assim que essa situação narrada for resolvida. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, aqui eu trago sempre conteúdos sobre concursos da área administrativa, sobretudo das universidades e institutos federais. Até a próxima. Partiu!